No próximo capítulo da novela Dona de Mim, Léo mal consegue esconder o desconforto quando abre a porta e dá de cara com Samuel e Marlon chegando juntos. A coincidência deixa o clima travado, mas também revela uma verdade discreta. Ela está disposta a ajudar Marlon a estudar, mesmo que a situação a deixe toda atrapalhada. O gesto dela, porém, é apenas uma das peças de um dia que promete virar a vida de muita gente do avesso. No hospital, o caos emocional ganha nova força. Samuel já chega pressionando Jaques, sem rodeios, exigindo respostas e relembrando feridas que o vilão tenta esconder a qualquer custo. Jaques tenta reagir, mas algo o desestabiliza por completo. Aquele perfume. O cheiro familiar de Tânia paira no ar, denunciando que ela passou ali poucos instantes antes. Isso o deixa inquieto de um jeito quase instintivo, como se soubesse que seus segredos estão prestes a ruir. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente de qual cidade você assiste a novela. Enquanto isso, longe desse embate, Tânia toma a decisão que vinha adiando há semanas. Ela chama Samuel e revela a verdade que pode virar o jogo. Ricardo guardou um vídeo incriminador sobre Jaques. Uma prova sólida, impossível de manipular e que pode derrubar o vilão diante de todos. A notícia atinge Samuel como um soco. Agora, ele entende por que Jaques está tão desesperado. A cidade segue seu ritmo, mas os dramas individuais ganham espaço. Yonan, empolgado com a sintonia que nasceu entre ele e Nina, reforça o convite para viajarem juntos. Nina tenta disfarçar o sorriso, mas a verdade é que a ideia não sai mais da cabeça dela. No estúdio de televisão, Rosa emociona a todos ao falar sobre o Alzheimer com uma sensibilidade que corta o ar. Produtores, apresentadores e até quem assiste de casa se veem tocados pela força dela. Mas a repercussão vem em um momento delicado. Rosa precisa se preparar para a nova audiência da curatela, um passo que poderá definir seu futuro e sua autonomia. E enquanto tudo isso se desenrola, Mauro faz um alerta urgente a Jaques. Samuel esteve no quarto de Ricardo. Uma simples visita que pode virar a ruína definitiva do criminoso. Filipa vai viver momentos de puro terror. Depois que Danilo, tomado pelo pânico, entrega a viúva para Jaques, o vilão age com a frieza de quem não teme limites. Ele decide interná-la à força numa clínica psiquiátrica afastada. Um lugar onde o silêncio pesa mais do que as paredes acolchoadas e onde cada enfermeiro parece treinado para calar qualquer tentativa de resistência. Lá dentro, Filipa se vê reduzida, desacreditada, invisível, exatamente como Jaques queria. E enquanto isso acontece, o mundo ao redor começa a perceber que há algo muito errado. Nos corredores da clínica, Filipa caminha desnorteada, ainda com os pulsos marcados pela contenção. A cada passo, o desespero se agarra ao peito dela como se tivesse vida própria. Ela tenta argumentar com enfermeiros, médicos, qualquer pessoa que pareça um pouco mais humana, mas todos agem como se estivessem seguindo uma ordem hierárquica poderosa demais para ser questionada. "Eu não sou louca, eu fui sequestrada. Por favor, alguém me escute!" gritará ela, mas ninguém reage. O som ecoa, bate nas paredes frias, morre ali mesmo. Enquanto isso, na cidade, a notícia da morte de Ricardo continua se espalhando como uma sombra. Tânia, completamente abalada, percebe que carregar a verdade sozinha pode ser o maior erro da sua vida. Ela sabe que Ricardo morreu justamente porque tinha o vídeo que destruiria Jaques. E agora, mais do que nunca, ela sente que precisa agir. Só que ao descobrir que Filipa desapareceu de forma repentina, Tânia começa a se perguntar se não chegou tarde demais. A culpa, o medo e a sensação de que está sendo observada passam a acompanhá-la como um espectro. Samuel, por sua vez, recebe a bomba. Filipa havia procurado por ele. Havia contado que Jaques sabotara o carro de Abel. Tinha prometido entregar provas. Tinha falado em justiça. E agora, sumiu. Do nada. Samuel começa a juntar as peças e o quebra-cabeça que se forma aponta para um só nome: Jaques. Algo dentro dele desperta. Um instinto de proteção,
uma raiva antiga, um senso de dever que grita mais alto do que qualquer cautela. O público verá Samuel iniciando uma busca silenciosa, porém implacável, para entender o que aconteceu com Filipa. Ele sabe que quando Jacques está envolvido, nada é coincidência. Enquanto isso, Danilo vive sua própria tortura interna. Ele não queria se meter nisso, não queria ser cúmplice, não queria sentir o pavor de, a qualquer momento, ver seu nome atrelado às atrocidades de Jacques. Mas já era tarde demais. Ao entregar Filipa, ele assinou um pacto invisível com o demônio. E o peso desse pacto começa a cobrar seu preço. Danilo passa noites em claro, repassando mentalmente a cena em que Filipa o olhou com desespero, suplicando para que ele acreditasse nela. Ele tenta se convencer de que não tinha escolha, que apenas se protegeu. Mas a consciência não o deixa em paz. Decidido a reparar parcialmente o estrago que causou, Danilo tenta descobrir onde Filipa está. É aí que ele procura Pam, pedindo a chave da casa da viúva para investigar algum rastro. Pam, desconfiada e ferida pela recente avalanche de intrigas envolvendo Jacques, recusa de imediato. "Eu não vou meter minha mão nessa história, Danilo. O que você está escondendo?" perguntará ela, com a voz trêmula. Danilo se embanana, tropeça nas próprias palavras, mas Pam percebe que há algo ainda mais sombrio por trás do pedido. Nas próximas cenas, esse embate terá consequências. Enquanto isso, Filipa tenta sobreviver dentro da clínica. Ela começa a reparar em detalhes sinistros. Portas trancadas mesmo durante o dia, pacientes sedados andando como sombras, câmeras posicionadas em ângulos que não deveriam existir, enfermeiros cochichando sobre a nova interna problemática. Tudo aponta para um fato. Aquilo ali não é uma clínica comum. É um depósito humano onde Jacques tem controle absoluto. E então surge Joana, uma funcionária jovem que tenta aparentar frieza, mas carrega nos olhos um lampejo de dúvida, talvez até de compaixão. Filipa implora a ela. Primeiro, Joana se mantém rígida, repetindo o protocolo como uma máquina programada. "A senhora precisa cooperar, Filipa. Seu quadro é delicado. Aqui estamos para ajudar." Mas Filipa percebe uma rachadura naquela fachada. Em um momento de vulnerabilidade, ela segura o braço da funcionária com força desesperada e sussurra: "Ele vai me matar. Você não entende. Eu não deveria estar aqui. Isso é um sequestro. Por favor, me ajude." A partir daí, um conflito interno nasce em Joana. Ela começa a observar Filipa de longe, vê que a mulher não age como alguém em surto, não grita sem sentido, não fala coisas desconexas. Pelo contrário, sua lucidez é assustadora. E isso planta uma semente perigosa na cabeça da funcionária. Algo dentro dela começa a desconfiar que a clínica esconde muito mais do que prontuários e prescrições. Nos próximos capítulos, Joana será colocada diante de uma escolha que pode mudar todo o rumo da história. Enquanto Filipa tenta, a cada nova tentativa frustrada, encontrar uma brecha para escapar, Jacques se move nas sombras, preparando o próximo passo. Ele acredita que venceu, que silenciou a única testemunha que poderia derrubá-lo. E é justamente nessa zona de conforto venenoso que o vilão se torna ainda mais perigoso. Ele passa a construir álibis, manipular pessoas, forjar documentos e, sem saber, desperta a atenção de alguém inesperado. Mauro, o fiel escudeiro que começa a notar inconsistências demais. Filipa percebe que precisa agir rápido. Cada minuto na clínica torna sua situação mais perigosa e Jacques pode estar preparando algo ainda pior. Ela tenta memorizar as rotas, contar quantas portas têm trancas duplas, observar onde ficam câmeras e onde há cantos cegos. O desespero vira estratégia. A cada noite, ela finge calmaria, finge conformidade, finge que os sedativos estão fazendo efeito. Tudo para reduzir a vigilância ao seu redor. Em uma dessas noites, porém, algo acontece. Filipa escuta passos apressados no corredor, vozes tensas, recortes de frases que atravessam a porta. Ela não pode sair da cama hoje. O doutor não autorizou visitas. Reforça a sedação. O coração dela dispara. Ela entende que há algo prestes a mudar. E não para melhor.
A adrenalina sobe como uma maré brava. Ela se esconde atrás da cama, posicionando-se de forma que possa ver quem entra. A porta se abre devagar. Uma enfermeira entra com uma bandeja. Filipa prende a respiração. A mulher deposita a medicação sobre a mesa e sai, voltando a trancar a porta. Filipa se aproxima e vê. Os comprimidos são muito mais fortes do que os que vinha tomando. Uma sedação profunda. Uma forma de silenciá-la de vez. Ela sente o pânico subindo de novo. Enquanto isso, Samuel começa a reunir informações por conta própria. Primeiro, pergunta a Tânia onde Filipa estava na última vez em que foi vista. Depois, começa a ligar para clínicas, hospitais, lugares afastados que poderiam servir de esconderijo. Ele sabe que Jaques não faria nada em lugares óbvios. Em paralelo, Mauro, desconfiado, começa a entender que o chefe está mentindo demais. O jeito como Jaques fala, como evita perguntas, como se irrita quando o nome de Filipa surge, tudo isso começa a corroer a lealdade de Mauro. De volta à clínica, Joana retorna ao quarto de Filipa num momento raro de coragem. Ela olha para os lados, checa se o corredor está vazio e entra rápido. Fechando a porta, sussurra: "Eu não posso te tirar daqui, mas talvez consiga impedir que te cedem hoje." Filipa agarra essa chance com a força de quem está se afogando e encontra um tronco para se apoiar. Joana recolhe as pílulas da bandeja e guarda no bolso, substituindo-as por comprimidos inofensivos. "Isso só te dá tempo", avisa ela. O doutor está desconfiado. Se perceber algo, pode piorar tudo. A notícia corre silenciosa pela clínica. A interna nova está ficando vigilante demais. Isso coloca Filipa oficialmente na mira dos profissionais mais rígidos do lugar. Ela percebe olhares longos, conversas interrompidas, portas que não deveriam estar trancadas estão, e as que deveriam estar abertas de repente permanecem fechadas. Sinais de alerta por toda parte. Enquanto isso, Danilo toma uma atitude desesperada. Sem conseguir a chave com Pam, ele resolve ir até a casa de Filipa mesmo assim. Força a janela, entra escondido e começa a vasculhar tudo em busca de algum vestígio que possa ajudá-lo a descobrir onde ela foi parar. Mas o que encontra o deixa ainda mais nervoso. O celular de Filipa esquecido sobre a mesa, as mensagens não lidas, o rastro claro de que ela saiu às pressas. Ele se dá conta de que Jaques arquitetou algo muito maior do que imaginava. E agora Danilo teme ser a próxima peça descartável. Ricardo dá sinais de vida. O advogado, até então imóvel, entubado e com o destino praticamente selado pelos médicos, começará a reagir de maneira inesperada. Uma mudança tão brusca que fará enfermeiras correrem pelos corredores do hospital, chamando reforço, enquanto Tânia, ao receber a notícia, ficará paralisada na porta do quarto, sem saber se ousa se aproximar ou se recua, tomada pela culpa e pelo medo de encarar a verdade que ajudou a construir. E essa verdade é pesada. Ricardo sempre foi a peça final do quebra-cabeça que pode destruir Jaques. É ele quem guarda, com rigor, o vídeo proibido, o registro maldito, a gravação que desmonta qualquer defesa. Jaques sabotando o carro de Abel, transformando um ato covarde em fatalidade e logo depois fingindo surpresa diante do acidente. Era um material que ele jamais imaginou que alguém pudesse descobrir. Mas Ricardo descobriu. E por isso foi silenciado. A esperança de Tânia renasce com força. Ela vem carregando nas costas a existência desse vídeo e o peso de saber quem realmente matou Abel. Algo que a corrói noite e dia e que a deixa em constante conflito com o próprio passado. Agora, ao ver as mãos de Ricardo se mexerem, um piscar involuntário, um murmúrio quase inaudível, ela acredita que talvez o destino queira lhe dar uma chance de reparar tudo. Se Ricardo acordar, Jaques cai. Simples assim. Bastaria que ele repetisse, em voz alta, o que já estava registrado na memória do celular. Jaques, no entanto, percebe a movimentação incomum. E como um predador farejando perigo, ele rapidamente surge no hospital. Entra mascarando preocupação, mas seu olhar ágil vasculha o ambiente,
tentando captar cada detalhe suspeito. E capta. O vilão franze a testa, respira fundo e fecha os olhos por uma fração de segundo. Ele reconhece um cheiro bastante específico no ar. O perfume de Tanya. Ele sabe o que isso significa. Tanya esteve ali novamente. Tanya continua rondando o quarto. Tanya está inquieta. Nada disso é bom. Nada disso é seguro. Sem perder tempo, o crápula volta a jogar charme venenoso, manipulando enfermeiras, tentando ganhar informações, pressionando discretamente qualquer funcionário que passe pelo corredor. Ele é o tipo de homem que tenta se antecipar ao caos. Mas desta vez, o caos já está formado. Ele é só o último a perceber. Enquanto isso, Ricardo, ainda frágil, desperta num susto. Seu olhar se move devagar, mas demonstra reconhecimento e medo. Em segundos, ele presencia o que sempre temeu. Tanya e Jacques discutindo diante de seu leito, como dois fantasmas do passado disputando espaço no mesmo quarto frio. A pressão sobe, seus batimentos disparam, monitores apitam, médicos correm. É muito estímulo para um corpo tão debilitado. No meio da confusão, há um instante dramático. Ricardo tenta articular uma palavra, tenta erguer a mão, tenta fazer o que sempre desejou, apontar Jacques como culpado, mas o corpo não suporta. O choque o atravessa como uma onda violenta e irreversível. E diante da presença daqueles dois, ele não resiste. O hospital inteiro fica em silêncio por um momento. É como se a morte pairasse sobre todos, arrastando consigo uma verdade que, ironicamente, fica ainda mais viva. Porque mesmo sem poder mais falar, Ricardo deixa um legado que ninguém poderá ignorar. Seu celular, aquele pequeno objeto técnico e aparentemente banal, se transforma no item mais procurado da novela. Um troféu perigoso, uma bomba prestes a explodir. O vídeo que mostra Jacques sabotando os freios do carro de Abel vira alvo de disputa, de desespero, de manipulação e de justiça. Tanya, tomada por uma mistura de culpa, revolta e sensação de libertação, decide jogar tudo no ventilador. Procura Filipa, abre o jogo de vez, revela como Abel realmente morreu, como Jacques sempre manipulou todos, como o acidente jamais foi acidente. Filipa, chocada, sente o mundo virar de cabeça para baixo e essa revelação se espalha como pólvora. Samuel, ao ouvir uma parte da história, perde o controle ao imaginar o nome de Abel, a forma brutal como tudo aconteceu, e a verdade sendo distorcida por tanto tempo. Ele parte para cima do tio, em plena sala da mansão, derruba móveis, grita, exige o celular de Ricardo, tenta agarrá-lo à força, dizendo que precisa saber, precisa ver, precisa provar que Jacques destruiu a vida de alguém que ele admirava e que enganou a todos com um sorriso falso. Nos capítulos seguintes, a morte de Ricardo desencadeará um efeito dominó que nenhum personagem conseguirá controlar. O hospital vira cenário de sussurros, telefonemas urgentes e olhares desconfiados. Médicos tentam comunicar a notícia com cautela, mas o rumor corre mais rápido. Ricardo acordou, tentou reagir e morreu diante de Jacques e Tanya. Para muitos, coincidência demais. Para outros, a prova de que algo escuro estava se arrastando por trás das cortinas daquele quarto. Tanya sai cambaleando pelos corredores, sem ar, com a sensação de que o chão some a cada passo. A culpa pesa, a coragem pressiona. O medo tenta arrastá-la de volta para o silêncio. Mas algo muda dentro dela. Pela primeira vez, ela percebe que não há retorno. Ou ela fala agora, ou Jacques vencerá para sempre. Enquanto isso, Filipa, tomada por um misto de choque e raiva, tenta digerir as revelações de Tanya. As peças se encaixam de maneira assustadora. A morte de Abel nunca foi acidente. O sumiço do vídeo nunca foi acaso. E o comportamento de Jacques sempre foi mais do que arrogância. Era calculado, milimetricamente pensado para eliminar qualquer ameaça. Filipa sente o estômago embrulhar quando percebe que, por muito tempo, conviveu com um assassino achando que era apenas um homem difícil.
E o clima fica ainda mais tenso quando Samuel reaparece, com o rosto marcado pelo confronto físico com o tio. Ele empurra a porta, encara Filipa e Tânia e diz que não vai descansar enquanto não encontrar o celular de Ricardo. O rapaz está inflamado, tomado por um senso de justiça que beira a fúria. Ele sabe que aquele aparelho é a chave para derrubar Jacques e suspeita que o vilão já esteja armando para recuperá-lo ou destruí-lo. Do lado de fora do hospital, Jacques liga para Macedo com a voz trêmula e os dentes cerrados. Ele ordena que o capanga vasculhe a casa de Ricardo, o escritório, o carro, qualquer lugar onde o celular possa estar escondido. A paranoia toma conta do vilão como nunca antes. Ele imagina Tânia mexendo suas peças em segredo, Filipa espalhando conversas, Samuel tentando inflamar o resto da família. Cada movimento passa a parecer ameaça. Cada silêncio, uma acusação. Mas Jacques não imaginava que naquele mesmo instante, um enfermeiro recém-contratado encontra uma pochete presa na parte inferior do leito hospitalar, caída entre fios e suportes metálicos. Algo que poderia ter passado despercebido para qualquer pessoa apressada. Porém, ao pegá-la, ele nota o peso e escuta o tilintar de algo rígido batendo contra o tecido. Seu olhar se fixa. O coração dispara. Ele abre devagar. E lá está, o celular de Ricardo. O rapaz leva um susto ao ver a tela quebrada e o estado do aparelho, mas percebe que ainda há carga. E, sem pensar duas vezes, entrega o objeto à equipe administrativa do hospital como item de paciente falecido. Uma decisão burocrática que, sem ele saber, coloca o celular exatamente onde ninguém esperava. No arquivo interno, lacrado e catalogado com nome, data e prontuário. O destino, caprichoso, faz com que Tânia passe justamente pelo balcão segundos depois, reconhecendo a etiqueta presa ao saco transparente. Ela sente um frio na espinha. Aproxima-se devagar, como se uma força invisível a chamasse. E quando seus olhos veem o nome de Ricardo ali, ao lado do celular que ela julgava perdido, o mundo parece girar. Pela primeira vez, ela enxerga uma chance real de virar o jogo. Do outro lado da cidade, Filipa começa a preparar movimentos estratégicos. Ela procura Rosa, que tem grande influência, e confidencia que algo muito grave está prestes a explodir. Rosa, sempre intuída, percebe que pode ser o momento perfeito para confrontar Jacques publicamente e finalmente dar respaldo a tudo que Filipa e Samuel vêm tentando denunciar. Mas Jacques não está parado. Ele sente um incômodo crescente, como se a qualquer segundo alguém pudesse surgir com uma prova definitiva contra ele. Ele se veste às pressas, pega as chaves do carro e dirige como um furacão até o hospital, decidido a recuperar o celular antes que alguém o veja. Seu rosto carrega uma fúria silenciosa, uma tensão que anuncia tempestade. No entanto, quando ele chega ao saguão, tudo muda. Ele vê Tânia de costas, segurando o saco transparente onde o celular está guardado. Seus olhos se arregalam, o pulso acelera, o sangue sobe. Ele jamais imaginou que ela encontraria o aparelho antes dele, e menos ainda que teria coragem de tocá-lo. Ela vira devagar. O olhar dos dois se cruza. A tensão é elétrica. As palavras se formam na garganta de Jacques, mas não saem. O hospital inteiro parece ficar em silêncio, como se o destino aguardasse qual dos dois fará o primeiro movimento. Rosa verá seu mundo virar novamente de cabeça para baixo ao perceber que Jacques está disposto a ultrapassar qualquer limite para retomar o controle dos bens da família Boaz. A matriarca, ainda fragilizada emocionalmente e enfrentando os desafios diários do Alzheimer, será pega de surpresa pela nova punhalada do filho. Uma punhalada simbólica, mas tão dolorosa quanto a que ele desferiu no passado para destruir a própria família. A escalada do vilão começa silenciosa, quase calculada. Enquanto Samuel se dedica ao comando da empresa com responsabilidade e um senso de justiça inabalável, Jacques arde por dentro. O crápula se recusa a aceitar que o sobrinho, a quem considera indigno, ocupe o posto que ele sempre acreditou ser seu por direito. Para Jacques, a presidência da Boaz não é apenas um cargo, é uma coroa que ele julga ter sido roubada. Humilhado por perder espaço,
Ele começa a arquitetar um novo plano, frio e meticuloso, mirando exatamente no ponto mais vulnerável da família: a fragilidade de Rosa. Nos próximos capítulos, Jacques surgirá com um olhar mais duro, calculista e determinado. Ele procurará a mãe num momento em que ela acredita que os conflitos finalmente haviam diminuído. Rosa, ainda acreditando que o filho poderia reencontrar algum resquício de humanidade, será surpreendida quando Jacques anunciar, sem rodeios, que entrou com um novo pedido de audiência para revisar sua curatela. A frase cairá como uma lâmina no coração da matriarca. Eu quero que a justiça reconheça o que a senhora não quer admitir. Não está apta para administrar nada. A reação de Rosa será um misto de choque e profunda tristeza. Ela se sentirá novamente atacada pela pessoa que mais tentou proteger. O golpe psicológico será tão devastador quanto qualquer violência física. Um filho tentando retirá-la de si mesma, apagando sua autonomia, sua história e o legado que construiu ao longo de uma vida inteira de sacrifícios. A punhalada metafórica faz Rosa reviver a dor antiga, aquela que começou quando Jacques passou a se perder em sua própria ambição e se distanciar de tudo que ela sempre sonhou para ele. Mas, ao mesmo tempo em que enfrenta esse abalo emocional, Rosa viverá um momento de grande visibilidade pública. Ela receberá o convite para participar de um programa de televisão dedicado a histórias de superação e conscientização sobre doenças crônicas. No início, ficará apreensiva, insegura quanto à própria capacidade de se expressar diante das câmeras. Contudo, incentivada por Samuel e emocionada com o carinho que recebe de Nina, Leona e até mesmo de Tânia, ela aceita o desafio. Durante sua participação no programa, Rosa abrirá o coração de um jeito que ninguém espera. A matriarca falará sobre a luta silenciosa contra o Alzheimer, sobre suas inseguranças, seus medos e, principalmente, sobre a força que encontra todos os dias ao olhar para a própria família, mesmo que fragmentada, mesmo que marcada por tragédias. As imagens dela emocionada, falando sobre como tenta se agarrar ao que ainda lembra e ao que ainda sente, viralizarão nas redes sociais. Muitos telespectadores serão tocados por sua coragem. A comoção será imediata. Várias pessoas comentarão nas ruas, nas praças e até dentro da empresa sobre a importância da fala de Rosa para quem enfrenta a mesma doença. Mas o impacto da entrevista não repercutirá apenas no público. De forma incômoda, quase venenosa, Jacques observará a comoção em torno da mãe com profundo ressentimento. Ele enxergará na repercussão do programa um novo obstáculo em seu plano. Quanto mais admirada Rosa se torna, mais difícil será convencer a justiça e a sociedade de que ela estaria incapaz de gerir sua própria vida. O vilão irritado aumentará ainda mais sua pressão para que a audiência aconteça o quanto antes. De volta para casa, após o programa, Rosa estará exausta, mas também transformada. Ela sentirá que carregou um peso imenso diante do país, como se tivesse exposto suas memórias mais delicadas para o mundo inteiro ver. No entanto, ela também enxergará nisso uma chance: mostrar à justiça que ainda tem discernimento e que a doença não a define completamente. Determinada a enfrentar Jacques sem fugir da batalha, Rosa começará a se preparar para o que virá a seguir. Os próximos capítulos mostrarão a matriarca organizando documentos, separando laudos médicos e revisando com a ajuda de Samuel cada detalhe que pode fortalecer sua defesa. O clima dentro da mansão Boaz ficará pesado, com funcionários divididos, conversas sussurradas pelos corredores e o medo pairando sobre cada decisão que Rosa precisa tomar. A cada noite, antes de dormir, ela respira fundo e tenta lembrar de tudo o que precisa dizer na audiência, enquanto Jacques, em contrapartida, reúne advogados e planeja mergulhá-la num mar de dúvidas, desconfianças e manipulações. A disputa judicial se tornará o grande estopim da semana. A data da audiência será marcada para o início de dezembro, e a contagem regressiva trará tensão para todos os envolvidos. Samuel fará o possível para dar força à mãe, mas Rosa perceberá nos olhos do filho que ele também teme o pior.
Nina tentará manter o ambiente leve, preparando chá, trazendo cobertores, contando pequenas histórias do abrigo para distraí-la. Até Leona, acostumada a enfrentar tempestades com a cabeça erguida, demonstrará preocupação ao ver Rosa tão frágil emocionalmente. E, enquanto a casa tenta se unir, Jacques age pelas sombras, frio, decidido e cruel. Ele quer vencer. E, para Jacques, vitória significa ver a mãe declarada incapaz diante de toda a cidade, recuperando o poder que acredita ser seu por nascimento. Nos dias que antecedem a audiência, Rosa passa a caminhar pela mansão como se cada cômodo carregasse um pedaço de sua história. Ela toca nas molduras antigas, observa retratos, abre gavetas esquecidas. Há algo de poético e doloroso nesse ritual. Rosa tenta fixar na memória aquilo que teme esquecer, como se estivesse organizando seu próprio passado antes que Jacques possa apagá-lo diante da justiça. Em alguns momentos ela hesita, fecha os olhos e respira fundo, buscando dentro de si o que ainda permanece intacto: a coragem. Enquanto isso, Samuel recebe a visita inesperada de um antigo funcionário da empresa que pede discrição. O homem revela ter encontrado documentos que provam que Jacques movimentou valores altos em contas pessoais pouco antes de ser afastado da presidência. São extratos, notas fiscais e trocas de e-mails que podem comprometer o vilão. Samuel, cauteloso, guarda tudo em segredo, temendo que qualquer vazamento coloque a mãe em risco. Ele sabe que Jacques não aceita perder, e muito menos aceitar ser desmascarado diante de um juiz. Tânia, por sua vez, observa tudo em silêncio. Ela, que já viveu tempo suficiente ao redor do caos causado pelos Boás, percebe um padrão perigoso no comportamento de Jacques. A cada dia ele surge mais tenso, mais agressivo, mais disposto a ultrapassar limites. Tânia tenta alertar Samuel discretamente. Fica atento. Ele não vai parar só porque vocês pensam que já sofreram o bastante. O aviso ecoa como um presságio. Na véspera da audiência, Rosa acorda antes do amanhecer. O céu ainda está escuro, mas a casa inteira parece respirar inquietude. A matriarca veste um casaco que guardava para ocasiões especiais e se olha no espelho por longos minutos, tentando se reconhecer. O reflexo devolve a imagem de uma mulher firme, apesar das fragilidades. Uma mulher que já enterrou um marido, criou filhos sozinha, levantou uma empresa e agora precisa provar ao mundo que ainda é dona de si. Samuel aparece na porta do quarto, emocionado, e lhe oferece o braço. Rosa aceita. Há uma união silenciosa ali, feita de promessas não ditas. Do lado de fora, um carro preto já aguarda. Nina e Leona descem a escada apressadas para dar um beijo rápido na matriarca antes que ela saia. Tânia observa da porta da cozinha, segurando uma caneca com força. Ela sabe que esse dia decidirá muito mais do que papéis e assinaturas. Enquanto Rosa segue para o tribunal, Jacques se prepara no escritório da mansão. Ele ajusta a gravata com mãos firmes, ansioso para viver o que acredita ser seu triunfo final. Ao seu lado, 2 advogados revisam argumentos e estratégias prontos para explorar qualquer mínimo vacilo da matriarca. O vilão ignora completamente a repercussão do programa de TV e as manifestações de apoio que Rosa recebeu. Para ele, tudo isso é apenas ruído. O único objetivo de Jacques é vencer, custe o que custar. No tribunal, o clima é tenso. Rosa dá alguns passos e sente o coração acelerar, mas Samuel a ampara discretamente. A sala é fria, iluminada por luzes brancas demais, e o eco dos sapatos no piso ressoa como um anúncio de guerra. Pessoas se viram para olhar a matriarca entrar, algumas com admiração, outras com curiosidade. Jacques já está na outra ponta, sentado em postura impecável, encarando a mãe com uma mistura de frieza e impaciência. Quando o juiz entra, todos se levantam. O silêncio que domina a sala é quase cruel, como se cada segundo reforçasse a gravidade do momento. Rosa segura a bolsa com força, mas ergue o rosto com dignidade. Ela sabe que será submetida a perguntas difíceis,
que alguns lapsos de memória podem se transformar em armas contra ela, que Jacques aproveitará qualquer hesitação para tentar destruí-la moralmente.